Em ano eleitoral, a CBN promove o debate para um processo transparente e representativo para a sociedade como um todo. Hoje, aqui no Teatro Eva Herz, da Livraria Cultura, em São Paulo, nosso convidado é Marlon Reis. Juiz de Direito no Maranhão, membro fundador do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e um dos redatores da minuta da Lei da Ficha Limpa. Foi vencedor do primeiro prêmio Inovare, concedido pela Fundação Getúlio Vargas, pelo Ministério da Justiça e pela Associação dos Magistrados Brasileiros. É também autor dos livros Direito Eleitoral Brasileiro, editora Leia Alúminos, e O Gigante Acordado, da editora Leia. Nesse talk show, vamos conversar sobre seu mais recente lançamento, que é o livro O Nobre Deputado, e também sobre ética e transparência no processo eleitoral. O livro traz entrevistas anônimas com pessoas envolvidas em fraudes eleitorais e outras irregulares também. Doutor Marlon, muito obrigado pela presença, é um prazer estar com o senhor. É um prazer muito grande estar aqui e eu agradeço desde logo a CBN, a editora Leia e também a Livraria Cultura. Obrigado mesmo pela oportunidade de conversar sobre esse trabalho. No Nobre Deputado, o senhor traz aí um personagem fictício, né, que é o Cândido Peçanha, encarnando condutas antiéticas descritas em depoimentos reais. Como é que o senhor chegou a essas pessoas envolvidas com corrupção no processo eleitoral? E foi um trabalho muito longo, demorou muito tempo para chegar a essas pessoas. Como é que foi esse processo de convencimento também para que elas falassem, doutor? Bom, você como jornalista já deve imaginar a dificuldade que pode ser acessar pessoas que estejam dispostas a falar sobre crimes que elas próprias cometeram. Então, isso começou em 2007, meio por acaso. Eu tinha em mãos dados muito curiosos que mostravam que no estado do Maranhão, onde eu moro, os assaltos a banco vão a pico em ano eleitoral e descem para o vale num gráfico no ano não eleitoral. E eu estava realizando uma pesquisa sobre reforma política para um projeto Pensando o Direito, que era mantido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e pelo Ministério da Justiça. E decidi incluir esse aspecto dos assaltos a banco no Maranhão para tentar identificar se realmente havia condicionantes políticas influindo nesse aumento dos assaltos nos anos eleitorais. Não consegui chegar a nenhum resultado conclusivo que afastasse ou confirmasse essa hipótese, mas dentre as pessoas que eu entrevistei para tentar encontrar elementos de investigação sobre isso, um deles começou a falar. Eu disse, sobre isso eu não sei, essa questão dos assaltos. Ele falou, acho que não chega tanto, mas os problemas são esses. E ele começou a falar, foi a primeira vez que eu me deparei com alguém que começou a falar. Eu havia já garantido anonimato para ele, por causa da pesquisa sobre o assalto. Né? E isso vale tanto para o processo majoritário quanto para a eleição municipal, porque a gente tem eleição ano sim, ano não, né? Sim, isso valia para todos, independente, mesmo nas eleições municipais. Tanto nas municipais como nas gerais havia o aumento. Né? Muito curioso. Mas o certo é que isso me permitiu me aproximar pela primeira vez de alguém que começou a falar sobre o subterrâneo. Não da política, porque isso não é política. Né? Esse é o crime que está se aproximando da política. E foi ali que acendeu um pouco uma lanterna. Mas será que, do jeito que eu consegui com esse, será que eu não consigo com outros? Quem sabe eu não posso, aos poucos, obter mais informações com eles próprios? Essa pessoa que eu estava entrevistando em 2007 era um dirigente partidário e, curiosamente, era uma pessoa que, inclusive, havia estado preso por um tempo e estava em ação de direção de partido. E foi assim que começou um pouco a minha aproximação com esse tema. Isso em 2007? Sim. No Maranhão. A partir daí, você estendeu isso para o país? Exato. Mas também não foi de imediato, porque eu tentei e não consegui outras entrevistas assim. E cheguei um pouco a imaginar que não iria dar muito certo. Até que em 2009, eu me encontrei com outro político
por coincidência, num avião em que nós sentamos lado a lado. Eu viajo muito dando palestras, né? E sou muito conhecido no meio político também, como no meio social, por conta de questões como a ficha limpa, minha participação no movimento de combate à corrupção eleitoral. E, por coincidência, eu me sentei ao lado desse político, um político muito influente, que eu havia recebido do Silvio Costa, editor do Congresso em Foco, um pedido para escrever um artigo. Ele que me encomendou: Marlon, escreve um artigo, por que as eleições brasileiras são tão caras? E eu, como abri o notebook para escrever no avião, eu estava do lado de uma personalidade importante da política, eu virei para ele e perguntei: olha, o senhor sabe muito melhor do que eu. Claro, me ajuda aqui. Me ajuda. Aí ele disse o seguinte: olha, é caro porque nós temos que pagar pelos votos. Aí eu: como assim? Ele disse: não, os votos são comprados. E aí eu comecei a fazer perguntas. E fiquei grande parte do voo conversando com ele sobre os detalhes. E como é que isso se dá? Não, nós temos que pagar os chefes políticos e fica caro porque eles são profissionais e não apoiam por questões ideológicas. Eles apoiam quem tem mais dinheiro, não tem uma questão partidária envolvida nisso, não. Mas espera um pouquinho, o meu voto ninguém pagou, por exemplo. Não. Como é que é isso? Aí que está. Há uma parcela da sociedade que está submetida a esse tipo de ação de risco. O problema é que essa parcela é muito grande. Tá. Então, não quer dizer, por isso que é importante frisar. Não são todos os políticos assim. É claro que existem bons políticos. Em todos os partidos serão encontrados bons políticos. O problema é o tamanho da presença desses políticos que, como esse que me falou no avião, ou como aquele outro havia me relatado em 2007, e desses políticos que estão conseguindo chegar aos mandatos aproveitando-se das fragilidades do sistema. Ou seja, nós estamos em 2014, começou em 2007. O que é que mais chamou a atenção do senhor nesses depoimentos? Tem algum que foi mais marcante? Tem algum que te surpreendeu mais ou não? Olha, todos foram muito marcantes, mas o primeiro que mais me chocou foi a primeira vez que eu ouvi falar do recurso à agiotagem como instrumento de obtenção de recursos para a campanha. E esse sim, porque foi uma surpresa, eu não tinha ouvido falar disso. E depois eu incluí esse elemento em todas as perguntas, porque, na verdade, só para explicar para os ouvintes, eu estava desenvolvendo essas pesquisas por conta do meu trabalho para a realização da minha tese de doutorado. Eu estou concluindo o doutorado em Sociologia Jurídica e Instituições Políticas na Espanha. E é um trabalho, então, que não é de direito, é da sociologia do direito. Então, eu tinha que fazer pesquisa de campo, trabalho de pesquisa empírica, né, levantamento de dados empíricos. E eu resolvi começar a aplicar questionários semi-estruturados para a minha tese, não para escrever o nobre deputado. Quando ele falou, o primeiro que eu fui já entrevistar com esse formato já dos questionários semi-estruturados, eu fiz aquela clássica pergunta: você tem algo a acrescentar? Aí ele: tenho. Você não falou sobre a agiotagem, você não me perguntou nada sobre a agiotagem. Aí eu: como assim? O que tem a ver a agiotagem com isso? Ele: tem tudo. Hoje em dia cresce o número de candidatos que fazem uso desse mecanismo para antecipar o desvio que farão depois, porque com a agiotagem... Tá, e esse agiota quem é? São profissionais que têm muito dinheiro e que, segundo todos os demais entrevistados, e a partir desse primeiro, eles vão atrás dos candidatos que estão disputando eleições e oferecem dinheiro. E a pessoa está ali disputando o mandato. E chega no momento que ele... estou perto de ganhar uma eleição, e chega alguém oferecendo 1, 2, 3, 4 milhões de reais para ele. Ele fraqueja e pega aquele dinheiro. Só que ele entra no mandato com dívidas que ele vai ter que pagar com esse agiota. E com o crime organizado. Porque esses agiotas... Não vamos imaginar que é aquele agiota que está na praça oferecendo dinheiro. Não, são pessoas do crime organizado. E elas são capazes de tudo. Então, elas entram endividadas com o crime organizado. Claro que isso também, como tudo que eu estou falando, não é generalizado.
Mas alguns caem nessa esparrela. E aí o sacrifício depois é para os cofres públicos. Porque é lógico que ele não terá dinheiro para pagar os milhões que ficou devendo para esses... Muito menos poderá combater um crime organizado, se for o caso. Ah, claro que não. Agora, doutor Marlon, é aí que surge o personagem, o Cândido Peçanha, ou não? Sim, quando eu me deparei com essas informações, eu pensei o seguinte: eu preciso contar isso para as pessoas. Como eu faço parte do movimento de combate à corrupção eleitoral, que é um movimento organizado, né, que todos sabem, protagonizou a conquista da lei da ficha limpa, então nós estamos sempre debatendo esses assuntos, das distorções nas eleições, especialmente a compra de votos. E aí eu pensei, eu estou com um elemento na mão aqui que ninguém tem. A pesquisa que eu fiz, ninguém fez. E eu não posso reter isso para mim. Eu vou... E também pensei o seguinte: eu não posso escrever um artigo acadêmico sobre o assunto e publicar numa revista de uma universidade, porque seria lido por poucos iniciados. Claro. E aí eu resolvi criar o personagem Cândido Peçanha, que é um político abstrato, sem rosto, que encarna as condutas que eu ouvi dos entrevistados. Foi uma maneira didática que eu encontrei, uma maneira pedagógica de mostrar como são executados esses atos que levam a essas distorções. Essas práticas. O nome tem algum significado especial? Por exemplo, o Cândido de Candura e o Peçanha... Do oposto. Pode ser a peçonha de uma cobra, por exemplo, ou não? Pronto, você entendeu. É nessa linha? É isso aí. Entendi. O Cândido é de Cândido, que é branco, que é puro, alvo, e que é de onde vem a palavra candidato, que vem do latim cândidus, que é justamente por conta da limpeza, e que deveria ser uma ideia do candidato, né? Tá. E aí vem daí, etimologicamente, né? Aí e daí vem o Cândido, e é tudo muito irônico nesse processo, né? Claro, sem dúvida nenhuma. É impossível ganhar uma eleição sem dinheiro? Não, existe sim. Existem candidatos que ganham a eleição com base nas plataformas políticas, na liderança social, liderança de grupos que podem ser empresariais, podem ser dos trabalhadores, mas eles são poucas pessoas, são minoritários. Eu não sei quantos são. A minha pesquisa não envolve, assim, qual o percentual de cada grupo. Existem candidatos que se situam numa zona limítrofe, que tem uma liderança, às vezes regional, às vezes de categoria, mas que complementam, entre aspas, seus votos com um pouquinho dessas práticas. Entendi. E existe um número, que eu não sei aquilatar, de pessoas que não têm nenhum tipo de inserção social e que são eleitos exclusivamente como o Cândido Peçanha. E tem alguma explicação para esses fenômenos que conseguem se eleger sem esse impulso do poder financeiro, não? Sem o impulso? Porque às vezes a gente tem muita liderança, especialmente no interior, nos rincões do Brasil, que são eleitos por conhecimento apenas, né? Sim, isso acontece. Assim como... só que o problema está na grande quantidade de realidades, na grande quantidade de municípios que o país tem, e as eleições estão cada vez mais caras. Isso é uma realidade que os próprios políticos admitem. Eu tenho muitos amigos na política, inclusive com mandatos. Esta semana mesmo falei com um deles, assim, que exerce um alto mandato, e ele falou assim: Marlon, eu não sei onde é que vai parar, não dá mais, não é sustentável. O problema é como é que os diversos segmentos da sociedade vão se fazer representar desse jeito. Olha só, essas distorções, essa mercantilização das eleições, o abuso do poder econômico misturado com o desvio de verbas, junto com um sistema eleitoral ruim que nós temos, é o responsável por nós termos maiorias que quase não têm representação. As mulheres não são minoria, elas são a maioria da sociedade. Nós temos uma representação pífia das mulheres no Congresso. Eu sempre conto uma história que no ano passado eu estive dando palestras em alguns países. 2 deles eram muçulmanos, foi a Malásia e a Tunísia. E ambos têm uma presença feminina no parlamento muito maior do que a brasileira. Do que a nossa. E são países de orientação muçulmana. E o Brasil ocupa, de acordo, são 2 rankings. Segundo um deles,
O Brasil ocupa a 121ª posição no mundo em participação feminina na política. E a outra distorção é de outra maioria. Mas isso é um problema de poder econômico também? Não? Também, porque as mulheres não têm a estrutura financeira para que essas pessoas adquirem dessa forma. Tá, isso. Eu fiz entrevistas, inclusive uma lá na Curitiba, da professora Maria Tereza, né? E a conclusão de todas era o seguinte: o problema era o dinheiro. O partido dava vaga para candidatura, dava tudo. Mas a falta de estrutura financeira fazia com que elas não... Uma delas, por exemplo, contou uma história que me marcou muito. Ela ajudou a criar um partido no Paraná, construiu o diretório, ajudou a eleger importantes políticos de lá. Foi ela própria candidata 2 vezes, a vereadora e a deputada estadual. Nas 2 ela perdeu por poucos votos, mas fazendo uma campanha sem estrutura nenhuma. Uhum. E depois ela foi convidada para coordenar a campanha de um candidato ao Senado. Ela relatando naquele dia, a professora Maria Tereza estava lá, ela disse o seguinte: no dia que ele ganhou a eleição, eu me desfiliei do partido e abandonei a política. Aí eu falei: mas a senhora deveria estar feliz que a senhora coordenou a campanha dele e tudo? Sim, só que eu vi na campanha dele tudo que meu partido dizia para mim que o partido não tinha. Que era muito dinheiro. Que era muito dinheiro. Agora, é um custo absurdo dessas eleições no Brasil, então. A gente pode concluir isso. Diante dessa conclusão, como é que a gente resolve, por exemplo? Porque isso, obviamente, facilita essa corrupção que o senhor está relatando e pelas entrevistas que o senhor fez no livro. Como é que se resolve isso? Tem como? Tem, com certeza. Eu só queria acrescentar uma questão sobre os negros, que acontece a mesma coisa. Também não tem a representação. Que também não é minoria nenhuma. Tá. E que também quase não tem representação parlamentar. E que também pelo mesmo motivo. São as distorções econômicas que condenam grupos majoritários a uma representação ínfima. Então... Parece um apartheid, doutor. Tá. E o que acontece é que, num país como o Brasil, nós não termos uma presença efetiva, não precisava ser majoritária, mas uma presença marcante de afrodescendentes, é algo que só pode representar um efeito de uma grande distorção que está lá atrás e aí nas debilidades do sistema. Agora, a resposta para isso existe. A resposta para isso está na identificação das causas e na superação das causas através da reforma política, que pode e deve acontecer. Ela deve se transformar na pauta, na maior de todas as pautas. Todas as outras podem esperar. Por quê? Porque todas dependem do parlamento. Todas. E enquanto nós não depurarmos a composição política, todas as demais pautas ficarão atrapalhadas. E nós precisamos dessa, que é uma repactuação. Nós precisamos reconstruir a qualidade da nossa representação para que os diversos segmentos estejam adequadamente representados. E é só quando o Congresso for esse lugar de representação adequada dos diversos segmentos, e não só dos detentores do poder econômico, é que nós teremos um Congresso que as pessoas pensem assim: esse nos representa. Tá, isso vale, por exemplo, para a representatividade que a gente tem hoje de estados, por exemplo? Alguns estados com uma representação menor do que deveriam? Ou você ter, por exemplo, 513 deputados federais, isso não é muito? Bom, eu acho poderia enxugar isso não auxiliaria? Isso seria um bom tema para ser refletido por um parlamento que tivesse melhor composto e mais imbuído da necessidade de solucionar problemas, mas há questões anteriores. E porque no primeiro momento você também não pensa em diminuir, né? O parlamentar não vai legislar contra ele mesmo, é isso? Exato, jamais. Então agora a pauta deve ser racionalizar, usar a Constituição como arma. Nós temos uma Constituição que, do ponto de vista do direito político, é muito boa, porque ela tem alguns marcos que são importantes e que devem ser seguidos. Mas só que eles não estão sendo observados pela legislação ordinária, pela legislação infraconstitucional. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter uma legislação eleitoral compatível com a Constituição. Que a Constituição fala em quê? É igualdade, democracia, república.
fala em valores elevados, mas a legislação não é pequena, é mesquinha, atrasada, e nós precisamos mudar rapidamente o sistema eleitoral brasileiro. Dr. Marlon Reis, o senhor citou aí alguns dados sobre a participação das mulheres, dos negros também. O índice de percepção de corrupção para o Brasil, né, de acordo com a Transparência Internacional, coloca o Brasil na posição número 72, na 72ª, com 42 pontos, o que não é nada louvável, né? Por que a gente está nesse patamar? Isso é só por causa da nossa representação política ou não? Ou há outros fatores também que contribuem para isso? Olha, nós temos uma nação, uma sociedade que está além das normas que tratam desses temas de combate à corrupção eleitoral. Essas leis, as nossas leis eleitorais, por exemplo, que são importantíssimas porque elas combatem a corrupção que leva as pessoas ao poder, né? As nossas leis, elas têm uma matriz estabelecida na década de 30, quando o Brasil era analfabeto, rural, a mulher começou a votar em 32, mas ainda precisava da quiescência do marido. Então, a relação entre os membros da sociedade era completamente distinta. E essa matriz política é que rege as eleições do Brasil do século XXI, que é completamente diferente. É aí que acontece o estranhamento. Daí que nós não possamos fazer uma avaliação melhor do Brasil, porque as nossas instituições são arcaicas e a nossa sociedade superou as instituições. Nós precisamos atualizar essas instituições, que envolve não apenas as normas, como também o modo de atuação das nossas instituições democráticas. Eu já cheguei a imaginar que a gente tem esse cenário porque nós somos uma nação relativamente jovem. Mas às vezes a gente compara com algumas mais jovens que a gente e elas têm um sistema aparentemente um pouco menos corrupto que o nosso. Tem algum sistema, algum país que não tenha corrupção nenhuma, ou ela vai estar sempre presente onde tiver um ser humano? Isso faz parte da nossa evolução como espécie. Uhum. Faz parte da evolução da humanidade. Nós não vamos imaginar que não há nenhum país absolutamente sem erro. Imune a isso. Mas há sim diferenças de gradação. Eu já passei por situações inusitadas tratando disso. Eu fui passar um tempo na Alemanha para fazer pesquisa sobre o sistema eleitoral alemão, que chama atenção pelas especificidades, o famoso sistema distrital misto. E eu fui pesquisar não apenas o direito alemão nessa matéria, como também fui entrevistar pessoas no Parlamento Federal, também pessoas da sociedade, estudiosos do sistema político alemão. E aí eu perguntava a elas sobre a compra de votos. E era interessante, era o semblante que eles faziam quando eu perguntava. Como assim? Não, alguém pagar para um eleitor... Isso é inimaginável. Inimaginável. Tá. Então, por outro lado, até o começo do século passado, isso era comum na Alemanha também. Tá. Como na França, como na Inglaterra, como na Espanha. E esses países ultrapassaram essa etapa, o que demonstra que nós também podemos ultrapassar. O que demonstra que é possível. Que é possível. Agora, o senhor já citou que há políticos bons, há legendas boas e etc. Ou seja, não dá para a gente generalizar que é uma prática disseminada em todo o Congresso Nacional ou em todo o cenário político nacional, né? Então a gente tem focos de corrupção, correto? O problema é que eu não vou arriscar de mencionar o tamanho desse foco. Só que ele é suficientemente grave para contaminar um pouco mais do que deveria? Para contaminar mais do que deveria, porque se nós temos uma parcela do parlamento eleita dessa forma, por menor que ela seja, ela impacta as decisões. E eu acredito que ela não seja pequena. Eu não sou capaz de dimensionar, mas eu tenho razões para acreditar que não sejam poucos. E digo que se houvesse apenas um eleito dessa maneira, já deveria ser um escândalo para parar a nação inteira para punir essa pessoa e afastá-la do parlamento. Que providências que poderiam ser tomadas, e eu nem sei se os seus entrevistados chegaram a citar algo nesse sentido, para tentar combater esses focos, Dr. Marlon? Na verdade... Aliás, esse político que o senhor conversou no avião chegou a falar algo no sentido de, para eliminar, teria que ir por esse caminho, não? Não. Na verdade, todas as entrevistas, elas tinham por objetivo, e o livro O Nobre Deputado cumpre esse objetivo de mostrar as mazelas. Tá. Por quê? Mas não seria algo... Será que você não está expondo só algo negativo? Podia ter vindo com
com um livro mais propositivo, falando do que poderia ser feito, né? Mas o objetivo do nobre deputado é mostrar de forma nua e crua o lado pior da coisa. Para quê? Para que nós nos sensibilizemos, como nação, para a necessidade de suprimir esse lado pior. Portanto, em O Nobre Deputado, nas pesquisas e nas entrevistas que eu realizei para elaborá-lo, eu não quis chegar a fazer essas perguntas sobre onde é que está a solução. E por que eu não quis? Porque, na verdade, se nós pensarmos um pouco, todos nós sabemos o que precisamos fazer. O que nós estamos é perdendo a hora de fazer. Mas nós já sabemos. Nós já sabemos que as eleições não podem ser caras desse jeito. Nós já sabemos que as eleições não podem ser bancadas pelas empresas que têm interesse em dirigir o orçamento público. Uhum. Nós sabemos que as eleições têm que ser igualitárias e que as pessoas têm que concorrer com chances iguais. Nós sabemos que os partidos políticos devem ser ideológicos, programáticos e não pragmáticos para alçar pessoas ao poder para favorecimento pessoal. Então, nós já sabemos as soluções. E o pior é que quanto mais eu penso sobre isso, eu vejo que nós não só já sabemos qual é a solução, como nós também já sabíamos desse problema aqui. Porque então, não tem nada de novo em O Nobre Deputado. No Cândido Peçanha, né? Não, o Cândido Peçanha é uma personagem que todo mundo aqui conhece. Todo mundo conhece os Cândidos Peçanha. Eles estão muito perto. Todo mundo conhece, é fato. Mas aqui a plateia, o cidadão comum, está sentado ali na terceira fileira, na cadeira número 5, ou quem está nos ouvindo nesse momento na CBN, ele tem como agir nesse cenário todo? Ele sabe que isso existe. Ele tem um instrumento para fiscalizar, para cobrar, para atuar, para tentar botar fim nisso ou não? Olha, tem duas coisas que podem ser feitas imediatamente e devem ser feitas. Porque às vezes ele se sente um tanto quanto impotente ou não? Enquanto nós tivermos o modelo eleitoral que nós temos, o que nós podemos fazer? Redobrar cautela. Falar com as pessoas, com o máximo de pessoas possível, sobre a existência dessas redes organizadas de criminalidade e tentar, pela via do esclarecimento, impedir que elas recebam o voto. Entretanto, a maior missão que nós temos como cidadãos é fazer essa mudança do sistema. E como é que nós vamos fazer? Pela via da reforma política. A reforma política, a lei, ela vai ser uma decorrência da nossa mudança de postura. Não é a lei que vai nos mudar o nosso comportamento político. É o nosso comportamento como sociedade quem tem que alterar a lei. E como é que se faz isso? Para sair do plano teórico para um bem prático para o ouvinte. Entender o que ele pode fazer já. Assinar um projeto de lei de iniciativa popular que já está em andamento, que já tem mais de 300 mil assinaturas coletadas, que diz apenas o óbvio, que as eleições têm que ser baratas, que as campanhas têm que ser transparentes, que o número de candidatos tem que ser reduzido, que os partidos têm que ser mais programáticos. Diz aquilo que todos nós já sabemos, que é um projeto que já está abraçado por igreja, CNBB, OAB, todas as entidades que estão fazendo isso e estão agora coletando essas assinaturas. O fato da gente ter uma impunidade muito grande não acaba desanimando um pouco o eleitor e a população como um todo? Porque a gente tem alguns parlamentares, seja deputado ou senador, que são alvo de investigação. Eles acabam não pagando por esses indícios de desvio de dinheiro ou até mesmo de corrupção, tráfico de influência, etc. E muitas vezes são candidatos de novo. A gente se você pegar o horário eleitoral, o cidadão vai dizer, mas esse candidato de novo não tinha sido condenado, não foi pego com dinheiro aqui e acolá, por que está se candidatando de novo? Então a impressão que dá é a seguinte: o fator impunidade não acaba desanimando um pouco essa sociedade de agir? Desanima e muito. Mas alguns se desanimam e outros se animam a agir mais para tentar mudar esse estado de coisas. E é essa segunda atitude que nós devemos adotar. O civismo, a cidadania hoje, nos cobra uma ação de reivindicar de maneira mais organizada os nossos direitos como sociedade. Nós não somos reféns de ninguém. Nós não somos reféns de nenhum mandatário, por mais poderoso que ele seja. Nós é que somos os donos do poder. E nós podemos e devemos nos organizar e nos mobilizar. Quando eu lembro dessas manifestações que aconteceram no ano passado,
eu fico com pena de alguma autoridade que pense que essas pessoas agora devem estar mais conformadas porque não estão mais na rua. Olha, ninguém vai ficar o tempo todo na rua. Essas pessoas estão mais angustiadas do que estavam. Só que elas estão no seu lar, no seu trabalho, no seu escritório, e angustiadas e querendo mudança. Agora, quando a gente acompanha isso também, você tem lá um parlamentar em Brasília, ele também não é um cidadão que saiu dessa sociedade, que saiu do povo? Temos aspectos culturais muito importantes a enfrentar. E como é que a gente enfrenta? Então aí esse amadurecimento não teria que ser da sociedade como um todo, não apenas da classe política? Sim. E eu pergunto isso porque às vezes muita gente se observa o cidadão na rua fazendo uma manifestação, protestando, pedindo ética na política, e aí você vai no supermercado, é o mesmo cara que coloca o carro numa vaga de idoso, numa vaga de deficiente físico, e depois vai para a rua protestar. Então, não tem um pouco de necessidade de melhorar a sociedade como um todo, a sociedade brasileira? Com certeza. Ou o senhor acha que já melhorou? Não, tem melhorado sim. O número de brasileiros que se preocupa com a ética, nesse ponto, que inclusive está observando até essas pequenas condutas. Houve recentemente uma campanha na internet, de muito êxito nas redes sociais, da Controladoria Geral da União, que dizia isso. Não comprar coisa pirata e tal. Teve um sucesso muito grande. O número de pessoas que vê isso é muito grande. Agora tem outro aspecto também, que é bem pragmático. O sistema eleitoral molda o comportamento político. Isso é uma máxima da ciência política. Se você tem um sistema eleitoral ruim, você estimula, facilita a vida dos maus. Então nós precisamos... E às vezes o bom é engolido por esse sistema. Exatamente. Então o sistema eleitoral, o sistema político é muito importante. Não é só questão cultural. Porque às vezes nós temos uma cultura boa e nós temos regras ruins. Então é preciso não apenas o aspecto educacional, cultural, como também o aspecto institucional. E doutor Marlon, vale destacar aqui também que não é só o enriquecimento irregular ou algo do gênero desse político ou a sua prestação de favor para determinada pessoa. Tem um estrago lá na ponta também, né? A corrupção acaba gerando um estrago muito grande, seja na área educacional, na área de saúde, lá na ponta, né? Depois da eleição. Eu já vi coisas terríveis. Por exemplo? Eu vi um caso de uma escola que foi liberado R$1 milhão para a construção de uma escola num povoado. E foram feitas poucas salas de aula que desabaram depois e feriram uma criança. Graças a Deus não houve morte. Mas conseguiu-se não gastar R$1 milhão, porque é óbvio que não se gastou R$1 milhão naquilo. Claro. Então, é esse o preço que se paga. Às vezes, nós achamos que está distante, mas está muito perto de nós. Uma vez eu mencionei com um grande amigo meu, lá no Maranhão, que nas minhas pesquisas todos estavam mencionando que havia desvios de verba no montante de 100% do valor do convênio. Aí ele, não, isso aí eu não acredito, como é que vai roubar 100%? Eu falei, olha, o que eles me disseram é o seguinte, olha, como foi roubado 100%, você nem sabe que aquilo aconteceu, então como é que você vai imaginar que você vai... se fosse feito um posto de saúde ruim, você podia... está muito mal feito, né? Mas se não teve nada, você nem pensa, nem passa pela sua cabeça que tinha um dinheiro para isso. Existiu. Em segunda-feira, um prefeito me procurou, através de um amigo comum, lá no Maranhão. Ele queria me conhecer, porque ele queria me dizer umas coisas. A primeira coisa que ele me disse foi que o que ele tinha visto do livro era tudo verdade. Aí ele falou, só que, às vezes, você foi tímido em algumas informações. Eu falei, por exemplo, ele disse, olha, você disse que os deputados federais, não todos, obviamente, mas os deputados federais, os Cândidos Peçanha da vida, eles retêm no mínimo 20% da verba da emenda parlamentar para ele. Ele disse que recebeu de um deputado federal a seguinte proposta: está vindo para cá uma verba muito grande da minha emenda, você vai me devolver 75% e fica com 25% para você. Ele inverteu. Nessa segunda-feira ele me disse isso. Curioso demais. Ou seja, muito presente ainda. Ou seja, é claro que essa não se referia a uma obra que ia ser feita. Vamos pegar esse dinheiro, isso aqui é meu, isso aqui é o teu cala-boca. Se vira aí. Não, é teu cala-boca. Tá. Bota isso no teu bolso e cala a tua boca. Porque é claro que ele não ia fazer nada com 25% do valor da verba. Agora, doutor Marlon, o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, disse que iria representar
no Conselho Nacional de Justiça por causa do livro Nobre Deputado. Ele diz que as denúncias não dizem respeito às atividades do Congresso como um todo. O senhor teme algum tipo de punição, algum tipo de representação, não? Isso é piada. Bom, eu não temo, não. Na verdade, todos têm o direito de oferecer ações ou representações contra o que seja. Daí a isso ser acolhido, eu acho que há uma distância muito grande. Eu não acredito na possibilidade de êxito de uma medida que vise sufocar a palavra, porque nós estamos numa democracia. Respeito a posição do presidente da Câmara, mas eu aguardarei com muita serenidade essa representação, sem mudar minha rotina por causa disso. Eu queria dizer que, quando nós falamos de problemas graves, existem normalmente dois tipos de reação. Existe aquele que pensa que vai solucionar colocando debaixo do tapete. Não vamos falar disso, ou então nós vamos encarar o problema. Então, eu acredito que as denúncias que estão feitas em O Nobre Deputado, e em muitos outros lugares, há outros livros que tratam disso, o conhecimento que nós temos sobre os problemas, eles não podem ser empurrados para debaixo do tapete. Não é fingindo que isso não existe que nós vamos demonstrar respeito pelo parlamento. Respeitar o parlamento significa encarar e resolver esse problema. Não dá para botar para debaixo do tapete, fingir que não existe, sob o argumento de que precisamos respeitar o Congresso Nacional. Respeitar o Congresso Nacional é tirar os Cândidos Peçanha que estão lá dentro. Apesar desse cenário que o senhor traz, desses Cândidos Peçanhas que existem por aí, na minha interpretação, a gente tem uma sociedade muito mais bem informada, mais consciente dos seus direitos no cenário atual, no mundo de hoje. O senhor é otimista daqui para frente para construir uma sociedade mais interessante e um processo eleitoral mais transparente que possa, lá na frente, se não dar fim, pelo menos diminuir com o número de Cândidos Peçanhas ou não? Eu tenho razões muito fortes para acreditar nisso. E essas razões, inclusive, muitas delas estão aqui presentes. De movimentos como Voto Consciente, de movimentos como o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a Rede Amarribo, a Articulação Brasileira contra a Corrupção e Impunidade, são grandes movimentos em rede que afloraram nas últimas décadas e que estão cada vez mais fortes e que demonstram reação mobilizada, civilizada, pacífica, mas forte da sociedade para a mudança. Nós não teríamos a lei da ficha limpa sem movimentos como esse, porque o próprio senador Pedro Simão, que lamentavelmente anunciou a aposentadoria, ele deu uma entrevista em que ele afirmou que a lei da ficha limpa só passou por causa da forma que houve de pressão cívica. Ele disse: não haveria essa lei por iniciativa do próprio parlamento. Isso é democracia pura, que nós estamos realizando de uma forma que nós não realizávamos antes. Não era crível que tantas milhões de pessoas se reunissem, seja assinando, seja utilizando as redes sociais, ou seja até indo para ações na frente do Congresso Nacional, como nós fizemos, para ter uma lei. Então, quem viu o que eu testemunhei, que muitos de nós aqui testemunharam e protagonizaram, coletando assinatura, eu falo aqui em São Paulo, porque aqui foi um dos lugares em que mais se coletou. Inclusive, aqui no lugar onde nós realizamos essa entrevista agora, no Conjunto Nacional, havia uma banquinha permanente de coleta de assinaturas. Quem viu o que nós vimos, sabe que nós estamos caminhando. Não pode ser pessimista. Perfeito. Eu queria abrir para a plateia aqui, se alguém tiver perguntas, ao Dr. Marlon, autor de O Nobre Deputado. E pelo visto tem várias perguntas a serem feitas. A Giovana vai levar o microfone até vocês para que vocês possam fazer as perguntas a respeito do livro e, obviamente, também a respeito de toda essa nossa discussão aqui nessa noite. Eu gostaria que você se identificasse e fizesse a pergunta, por favor. Frei Davi, da Rede Educafro. São duas perguntas breves. A primeira, você afirmou, o nosso irmão juiz Marlon, que há um pico, uma subida de assalto a bancos próximo
ao período eleitoral. Pode falar mais sobre isso? Isso nos deixou muito curioso e sabemos que aí tem coisa que precisaria ser mais aprofundada para criar o Brasil melhor. A segunda questão: os negros, desde a exploração da escravidão, é despossuído economicamente. Estamos chegando às eleições agora deste ano, 2014. Na sua visão, é possível despertar da consciência do voto dos pobres, dos negros e das mulheres? Sobre a primeira questão, eu concordo que é preciso fazer. Eu acabei desistindo dessa pesquisa na época, porque ela se revelou de maior complexidade do que inicialmente eu imaginava. Mas é uma pesquisa possível de se fazer. E, recentemente, eu liguei, por curiosidade, para o presidente do Sindicato dos Bancários do Estado do Maranhão e perguntei se eles continuavam fazendo esse levantamento sobre os assaltos. Porque, na época, eu tinha visto no intervalo de 2002 a 2008, se eu não me engano. Não, de 2002 a 2006. E ele me disse que eles continuam fazendo esse levantamento e que continua havendo a oscilação. Ou seja, desde 2002 até 2014, eles têm dados que mostram que os assaltos a banco vão a pico no ano eleitoral e caem no ano não eleitoral. Então, essa pesquisa precisa ser feita, sim, e com urgência. A outra questão é que dentro dessa repactuação política que eu falo, não tem como ela haver sem a mudança do entendimento da presença dos diversos segmentos de forma efetiva no parlamento. Enquanto não sobrevém uma reforma política que adote um sistema que estimule essa divisão proporcional da presença no parlamento segundo as especificidades da sociedade, né? O que significa necessariamente aumentar exponencialmente a presença da mulher, aumentar a presença do negro. Nós não temos um índio no Congresso Nacional. É incrível. Só tivemos o Juruna, não foi? Nós não temos um só indígena num país que tem uma comunidade indígena ainda grande, presente, considerável, e não há um. Quer dizer, e o Congresso o que é? A mesa de diálogo de todos. Então, nós temos um Congresso que está expulsando alguns da mesa, na hora da refeição. Ele não representa essa diversidade que o Brasil tem, isso? Exatamente. E por isso que nós precisamos realmente enfrentar isso de todas as formas. Desde já, com educação, falando, levantando, dizendo que isso não é um problema menor. Eu já vi pessoas que acham que isso é um problema menor. Eu já vi pessoas dizendo, a mulher não participa da política porque não quer. É porque ela quer ficar mesmo em casa. O homem é que é para a política. Aí fica fácil, né? Mais alguma? Nem no Maranhão. Olá, doutor. Isso não é em lugar nenhum. A mulher quer participar em todos os lugares. Olá, doutor Nonato. Grande prazer falar com vocês dois. Meu nome é Lucas. E a pergunta que eu faço ao doutor é em relação ao financiamento público de campanha, devido aos comentários que a gente faz em relação ao fato das eleições serem muito caras. O atual governo defende com até uma certa veemência a questão do financiamento público de campanha. Eu já olho com desconfiança como cidadão, porque quando o governo defende algo, logicamente ele quer se perpetuar naquilo que ele está assumindo, onde ele está. Uma outra questão também é em relação à necessidade da reforma política. Isso é uma coisa que todo mundo sabe que é necessário, mas, ao mesmo tempo, no ano passado, o brasileiro saiu às ruas, o governo sinalizou que daria uma abertura à reforma política, mas nada aconteceu, absolutamente nada. O que está faltando? A gente deve não reeleger ninguém, porque esses congressistas que estão aí não promoveram absolutamente nada na reforma política, ou a gente deve sair das ruas outra vez? O que o povo deve fazer para pressionar mais ainda? Porque parece que a estratégia de junho não deu certo. Olha só. E no financiamento ainda tem aquele que diz, eu não vou colaborar com a eleição de nenhum político com o meu dinheiro. Né? Lucas, né? Lucas, hoje, segundo o sistema atual, nós temos 4 fontes de financiamento de campanha, que são as doações empresariais, a utilização de recursos próprios, as doações individuais e o fundo partidário, que é um fundo de financiamento público. Já existe financiamento público, ele só não é hegemônico.
E o que nós encontramos na sociedade civil, são hoje 100 entidades nacionais que se reuniram nessa coalizão pela reforma política, nós chegamos à seguinte conclusão: nós precisamos tirar desses 4 mecanismos de financiamento 2 deles, que a gente entende que são perniciosos, que é a doação empresarial e a utilização de recurso próprio. Porque, senão, a utilização do recurso próprio é perniciosa porque os multimilionários já estão eleitos. Teoricamente. Já estão eleitos, porque eles não têm problema. E a eleição não pode ser um lugar para medir quantidade de dinheiro. Então, sobraram dois elementos. E a doação empresarial, o problema seria a troca de favor lá na frente, não? O problema da doação empresarial, inclusive, isso já está constatado. A prova acadêmica sobre isso. Existem pesquisas realizadas no Brasil pela Unicamp, pelo IUPERJ, no Rio. E também até o Instituto Helen Kellogg, da Universidade do Texas, fez pesquisa aqui no Brasil. Nessa pesquisa ficou revelado que para cada real doado pelas empresas, elas recebem R$ 8,50 de contratos públicos. Lá na frente com algum contrato, com alguma obra, algo assim. Isso só o que é público. Imagine, sem verificar o que ocorre de forma velada. Mas então tiraríamos a doação empresarial e a utilização de recursos próprios e permaneceríamos com o fundo partidário que já existe, mas também com a possibilidade e o estímulo para que o cidadão abrace candidaturas. Que isso é civismo. Chegar e fazer pequenas doações, através da internet, de uma forma transparente, todo mundo saber, estimular. Nós temos uma cultura histórica de cidadãos esperando benesses dos políticos nos períodos eleitorais. Nós precisamos inverter essa regra. Os políticos precisam esperar a boa vontade dos eleitores, sob pena de não terem dinheiro para a campanha. Eles têm que convencer a gente a pegar o cartão de crédito e ir na internet e ajudar um pouco a campanha dele. Vai ser um trabalho duro, hein? É um trabalho duro, que demanda outro tipo de político. É isso. Agora, ele perguntou também a respeito do atual Congresso e como fazer para... Se é não reeleger os atuais políticos. Olha só, essa questão da não reeleição e outras bandeiras assim, eu acho que não são suficientes porque a gente acaba mobilizando muito pouca gente. O que é efetivo? Outra coisa que eu faço questão de frisar é que não dá para cair na ideia, que às vezes é fácil e é tentadora, de votar nulo, de não frequentar a eleição. Agora, eu vi até na internet, alguém colocou assim: prefiro pagar R$3 de multa do que ir votar. Até porque é pouco mesmo que se paga, né? Mas o que acontece é que, para cada um que tem um pouco mais de capacidade crítica que não vota, né? Para cada um que tem um pouco mais de capacidade crítica e não exerce esse direito de votar, é um espaço que fica vago para facilitar a vida do aproveitador. Do aproveitador. Sem contar que a gente tem, como o senhor disse, políticos bons também. Né? Exatamente. Então, nós temos que nos dar o trabalho, porque não é fácil, de pesquisar os políticos e decidir de forma consciente. Não é fácil, mas é a única coisa. Ele pergunta sobre mudanças mais efetivas, o que fazer, e eu digo isso, eu repito, é a reforma política por iniciativa popular. Tem um projeto em andamento. No ano passado, as manifestações aconteceram, elas caíram no vazio? Acho que não, porque elas ajudaram a pautar os temas. E esse tema da reforma política era um que era frequente nas manifestações. Então, talvez não houvesse tanta gente preocupada com isso hoje se não tivesse havido aquele momento. E como eu digo, essas pessoas que foram para as manifestações, elas não estão satisfeitas agora. Elas continuam indignadas, embora nos seus lugares, né, nas suas casas, nos seus lugares de trabalho. Mas isso ainda vai dar pano para manga. O que nós precisamos é crescer esse coro e nos organizar. Não basta só estratégias de, vou votar nisso. Nós temos que ter uma estratégia. A nossa estratégia é a reforma política. Mais alguma questão? Bastante, hein? Vamos ter que selecionar o nosso tempo. Boa noite, Marlon. Muitas pessoas têm uma sensação, o senhor citou um termo, classe política, agora há pouco. Só que um político, ele é o representante da sociedade. Só que existe uma cultura, estou apelando para a sua análise sociológica, existe uma cultura de que os políticos são um grupo, nós somos outro grupo. Talvez aqui dentro não, mas lá fora
Qualquer pessoa que anda de ônibus talvez vai escutar, né? Verdade. Eu não voto em nenhum. É tudo ladrão, é tudo corrupto. Só que a pessoa não se enxerga ali. Não enxerga o outro. O outro é um representante, saiu da sociedade, saiu do todo, né? Então, eu queria que o senhor olhasse um pouco isso. Isso também faz parte daquela cultura, aquele comportamento que o senhor falava? Sim. Concordo plenamente. Nós nos vermos como políticos, todos nós somos agentes políticos. Nós estamos fazendo política aqui nesse momento ao falar de democracia, falar de eleições, falar das regras do jogo. Nós estamos fazendo política aqui como fazemos política sempre quando a gente trata ou também quando a gente deixa de tratar disso. Também estamos fazendo, só que a má política por ficar abrindo caminhos. De fato, não existem os políticos. Eu até não prestei atenção quando eu falei isso, falei por algum cacoete, mas não existe essa classe. Eles não estão lá separados, eles são representantes, ou deveriam ser, e agir como tal, daqueles que de fato detêm o poder político, que somos todos nós. É isso. Marlon, boa noite, parabéns. Meu nome é Pedro Barbosa, fui procurador eleitoral aqui em São Paulo até 2012. E queria te fazer uma pergunta muito rápida. Sei que tem muita gente aqui querendo a sua opinião sobre diversos temas. Você falou ao longo da sua entrevista a questão da reforma política, mas você não tocou num assunto que me parece importante, que é a questão da deficiência do sistema de justiça eleitoral na punição de diversos crimes que ocorrem com frequência. Você falou em corrupção eleitoral e eu me lembro de uma pesquisa do Instituto Datafolha em 2009 que afirma que 17 milhões de eleitores brasileiros já venderam voto, admitiram vender voto, o que é um número completamente absurdo. 4, 5 uruguais vendendo e comprando voto numa democracia do século XXI, da sexta economia mundial. Então, eu queria saber se você tem alguma perspectiva com relação ao sistema de justiça no que tange a impunidade do sistema eleitoral. Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu acompanhei a pesquisa na época, e é muito sério, porque quando 17 milhões admitem um crime, que é muito raro de alguém dizer isso numa pesquisa, significa que o número pode ser muito mais alto, porque tem os que... eu não vou sair dizendo que eu vendi voto. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu queria dizer que eu acompanhei teu trabalho à distância e quero te parabenizar de público pela maneira como você se portou como procurador regional eleitoral, e São Paulo te deve muitos favores pelo teu empenho profissional, inclusive nesse campo do combate especialmente nesse campo do combate à corrupção, e também pelo apoio profissional e pessoal para vigorarem os valores da lei da ficha limpa. E eu quero dizer que sim, a justiça eleitoral ela tem uma especificidade que é a seguinte: ela não foi pensada para julgar delitos ou desvios de conduta. Ela foi pensada só para contabilizar votos. Quando ela surgiu em 1930, anunciada no discurso de posse do Getúlio Vargas, era por quê? Por conta da fraude eleitoral. Então ela precisava de juízes para fazer, às vezes, que antes era feito pelos próprios membros do parlamento, por comissões designadas pelo parlamento, que dava uma fraude generalizada. Então a justiça eleitoral foi criada para contar voto. Era fiscal só. Não se esperava da justiça eleitoral que ela começasse a dizer que, não basta ter voto, tem que ter voto obtido legitimamente. Quem inventou essa história de dizer que a justiça eleitoral tinha que fazer outra coisa foi essa turma aqui, Chico Itaker, com a Estela, com a turma daqui de São Paulo, da Comissão Justiça e Paz, que depois levou essa tese para Brasília, para a Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB, e fizeram a primeira lei de iniciativa popular do Brasil, que introduziu a regra. Ele é incrível. A Justiça Eleitoral foi criada em 1932. Só em 1999 passou a ter uma regra que diz que não pode comprar votos. 67 anos depois. E teve que ser por iniciativa da sociedade. Então, é por isso que a Justiça Eleitoral ainda peca tanto, porque tem uma história de não ação, de inação. A sociedade é que está cobrando dela mais. Sociedade que fez a lei contra a compra de votos. Sociedade que fez a lei da ficha limpa, dando poder para a Justiça Eleitoral fazer, porque
o parlamento não havia conferido esses poderes e a justiça eleitoral também não havia desenvolvido uma cultura interna institucional nesse sentido. Então, eu acho que a explicação, a meu ver, passa muito por aí. Boa noite. Janice Ascari, do Ministério Público Federal. Parabéns a vocês aí pela iniciativa da CBN, Nonato, Marlon. Obrigado. Eu queria ouvir a tua opinião, Marlon, sobre o fato de que todos os cidadãos, eles, bem ou mal, eles se veem representados nas casas legislativas, no Senado e na Câmara dos Deputados. Qual a sua visão sobre a proibição de membros da magistratura e do Ministério Público não poderem ser votados? Olha, as restrições à elegibilidade, elas devem ser sempre pensadas de uma maneira bastante clara para evitar que haja parcelas dos cidadãos que não sejam admitidos a participar dos mandatos eletivos. Eu, particularmente, penso que a magistratura deve ser mantida o mais longe possível dessas atividades. Mas, com relação ao Ministério Público, não. Eu acho que o Ministério Público, guardadas determinadas regras, por exemplo, que afastem a presença do promotor da atividade, por exemplo, ou do procurador em atividade junto à Justiça Eleitoral, seria possível. Eu acho que deveria ser admitida a possibilidade da candidatura de membros do Ministério Público, mas, em relação à magistratura, não. Eu acho muito importante que os magistrados guardem a máxima distância possível desse meio, não por causa que eu acho que isso vai torná-los mais puros. Não vai contaminar isso? Não é por causa disso, não. É porque eu acho que não desviar a atenção para causas que envolvam mais necessidade de brilho, de foco na pessoa. Agora, no quanto aos magistrados, hoje se determina que para uma candidatura precisa abandonar a carreira, pedir exoneração. Uhum. E eu acho que bom que seja assim. Eu acho que é uma opção. Ou se é magistrado, ou se vai para a vida partidária. Não dá para confundir as coisas. Mas em relação ao Ministério Público, não. Eu acho que há muito exagero nessa proibição como ela é hoje. Boa noite. Pedro Sérgio Ronco, da rede Amarribo e da rádio Bom Jesus, de Ribeirão Bonito. A minha pergunta, Dr. Marlon, é o seguinte. Durante a sua entrevista, o senhor disse que muitos parlamentares, eles retêm uma certa quantia, um certo percentual, 20%, até o caso aqui de 75%, né, para eles. Eu pergunto o seguinte, como é que o cidadão pode acompanhar do pequeno município se esse recurso, se essa verba foi realmente utilizada na sua totalidade? Olha só, aí é que entram os órgãos de controle, que devem ser capazes de fazer essa aferição. E aí é que entra também muita reclamação sobre alguns âmbitos dos órgãos de controle. Eu ouvi muita afirmação dos entrevistados sobre a inconveniência da composição política dos tribunais de contas. Os tribunais de contas, grande parte dos seus membros provém justamente da própria comunidade de antigos detentores de mandatos. E é até muito comum que seja um ex-deputado, alguém que não logrou êxito na eleição, seja alçado à condição de conselheiro. Então, isso muitas vezes foi citado pelos entrevistados como fonte de problema, porque ele entra por uma decisão política, ele próprio já tem uma experiência político-partidária da vida toda, e leva aquela carga de valores para dentro de um órgão que deveria ser um órgão técnico, um órgão de controle. Se ele entra por uma decisão política, ele, teoricamente, terá uma ligação com quem o colocou lá. Sim, e sem falar que ele não tem a formação técnica necessária para aferir esse tipo de contas. Então, o problema é complexo e demanda bem mais reflexões, mas eu queria extrair isso das coisas que eu ouvi. O que pode favorecer que uma verba saia com determinada destinação e não chegue, ou não chegue totalmente ao seu destino, é a falha dos órgãos de controle. Tá. Se isso acontece, é porque os órgãos de controle falharam. Mas no caso que ele está citando ali, possivelmente o cidadão comum
pode nem ficar sabendo, que é a velha história do se tem ou não uma escola nova, né? Se o dinheiro não entrou, ele nem ficou sabendo. Hoje as coisas melhoraram no aspecto das fontes de informação sobre isso. O portal da Transparência, da Controladoria Geral da União, é um... Mesmo em municípios? Sim, é possível se obter muita informação sobre recursos que vão. O problema é que ainda falta um pouco de mobilização da sociedade para se aproveitar desses dados e fazer denúncias, e também existem déficits nesses órgãos de controle. Entendi. Meu nome é Maria Cristina Mendes Caldeira, tenho uma luta grande contra a corrupção, você me ajudou, eu fui uma das pessoas que denunciou o mensalão. E eu passei um tempo nos Estados Unidos trabalhando na campanha do Obama e percebi que lá a campanha não é feita para se ganhar o voto, ela é feita para uma construção de comunicação de mandato. Eu gostaria de saber se existe a possibilidade no Brasil hoje, porque eu acho que a gente está num momento de fronteira, de se construir uma candidatura didática, ou seja, uma candidatura que é exatamente isso. As doações lá de pessoa física são pequenas, mas são maiores, as pessoas entram na campanha, se envolvem, participam, é quase um mandato coletivo. Tanto que eles criaram dentro do site da Casa Branca um negócio que chama We the People, que é um avaz dentro do site da Casa Branca para as pessoas terem uma comunicação direta com o governo. E me preocupa isso porque eu acho que as pessoas não têm ideia do que é uma campanha. Então, parte da luta contra a corrupção, eu acho que é o entendimento do processo de campanha atual. E eu gostaria de saber da sua opinião nisso, e eu me pauto, para finalizar, me pauto nisso, na coisa que é o seguinte: as mulheres em 2006, eu saí candidata, elas não participavam, era o homem que escolhia, mesmo em São Paulo. Hoje em dia, com as redes sociais, a mulher pode estar na casa dela e estar em trincheiras de cidadania, então ela não precisa nem ser candidata, ou seja, existe uma possibilidade no Brasil hoje de fazer uma democracia a um clique? Nós estamos falando de uma mudança de concepção em relação à campanha. A Maria Cristina ela traz uma necessidade da gente romper com uma tradição mercantilista e pragmática de campanha que nós temos. De quanto se vai arrecadar e como que se vai distribuir isso entre chefes políticos que vão nos apoiar para, no final das contas, a gente ter um resultado. A campanha ela precisa ser um lugar de debate e de preparação do futuro mandato mesmo. Não há a menor dúvida disso. E é a véspera. A campanha é a véspera do mandato, para o bem ou para o mal. Porque o candidato que consiga desenvolver uma campanha dialógica, que envolva, em que as pessoas se sintam não apenas meros eleitores, mas partícipes daquele processo. Exatamente. Todos protagonistas dentro de um processo coletivo, ele vai, obviamente, chegar a um determinado mandato. Da mesma forma como aquele outro que não fez nada disso e pagou lá fulano e ganhou a eleição, é lógico que não vai se esperar que ele tenha um comportamento democrático no exercício do mandato. Então, realmente, esse é um grande desafio. E, claro, pensar, quem sabe, no futuro, a e-democracia, permitindo que nós falemos mais, que nós opinemos mais, que nós sejamos mais ouvidos. Surgiu, nos últimos anos, e começa a ser melhor estudado, um novo tipo de liderança, que era em oposição às formas de liderança tradicionalmente estudadas pela sociologia, que é a liderança adaptativa, que é do líder, que ele não tem verdade nenhuma. Ele não vem dizer nada, olha, eu sei que o correto é esse, portanto sigam-me. Nada disso. Há um novo tipo de líder que precisa ser desenvolvido e que está começando a se desenvolver, inclusive já está sendo percebido e pesquisado. O líder tem que ser alguém que consegue coordenar os pensamentos, reunir pessoas, ajudá-las a chegar a decisões que não precisam ser unânimes, podem ser conflituosas, mas que a partir do debate elas consigam chegar a algumas conclusões juntas, e depois ele ajude aquele coletivo a encontrar maneiras mais
práticas de encontrar, de buscar soluções. Ele vai ser um agregador, então. É um agregador, elemento agregador. Ninguém tem verdade nenhuma. Eu vou ter só mais 2 perguntas, gente, por causa do tempo, ali com a senhora, e depois o rapaz de camisa azul, que ele foi o primeiro a levantar a mão e ainda não perguntou. Por favor. Boa noite. Meu nome é Edma Eluf Creaso. Eu faço parte do movimento Mães em Luta pelo Brasil, que acabou de ser formado, e gostaria de parabenizar ao Nonato, ao juiz Marlon, a oportunidade, agradecer a oportunidade de nos dar, de participar essa noite dessa palestra tão esclarecedora. Mães em Luta pelo Brasil. Mães em Luta pelo Brasil. Quem quiser curtir nossa página, esteja à vontade. Daqui a pouco, quando terminar aqui, eu vou curtir. Ótimo, muito obrigada. Eu queria perguntar qual é a sua opinião em relação à obrigatoriedade do voto. Ah, que bom. Bom, eu, por princípio, eu sou favorável ao voto facultativo. Mas, como observador da realidade, eu não estou estimulado a defender que isso aconteça agora. Porque o problema é que uma das maiores armas que favorecem a existência de Cândido Peçanha é a possibilidade do monitoramento do voto. Como é que isso funciona? Se verifica onde o eleitor vota, por isso, inclusive, eles retêm títulos de eleitores e anotam os dados. Isso é usual. A pessoa que vai receber, ele tem todos os seus dados anotados. Por quê? Porque depois se verifica na sessão eleitoral da pessoa, aquilo são impressos os boletins de urna, e se verifica se tem voto lá. Isso é comum ainda? Isso se faz direto. Isso não é uma ditadura. Isso é voto de cabresto e está acontecendo direto. Eles anotam os dados quando compram o voto para depois checar. Se nós adotarmos o voto facultativo agora, nós vamos reduzir muito o número de pessoas que comparecem, o que vai facilitar esse monitoramento. Então, nós podemos sim adotar o voto facultativo, mas antes nós precisamos mudar todas essas regras para tornar o modelo mais sério. Aí depois nós adotamos o voto facultativo, porque agora nós vamos facilitar ainda mais a vida dos Cândidos Peçanha, porque vai facilitar o monitoramento. Vamos para a última questão. Olá, boa noite, meu nome é Fernando, sou ouvinte da rádio desde quando ela nasceu, há 23 anos vai fazer, foi até no aniversário da rádio, é claro. E a minha pergunta é para o juiz: como o senhor vê as alianças políticas no Brasil? Cada estado tem uma visão diferente de alianças, né? Como lidar com essas alianças, que o senhor falou também, as visões ideológicas. E tem uma frase de Alberto Brecht que fala que as pessoas são muito analfabeto político, não se preocupam com a participação política, né? Isso é muito triste. Eu, com 18 anos, eu me lembro de todos os meus candidatos que eu votei. E falo todos. Sei toda a campanha eleitoral, de 86 até agora. Acompanho todos. E sei o tempo do horário político, acompanho. E como o senhor vê, na sua visão, como juiz, as alianças políticas no Brasil todo e também agora no Maranhão, que é essa mudança que a Rosiane vai sair, e como vai ser o futuro do Brasil com as alianças políticas, que a gente também tem que pensar também nisso, porque isso é necessário. Como lidar com as ideologias políticas e as alianças. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Como é seu nome mesmo? Meu nome é Fernando. Me lembro de todos os candidatos, assisti todos os horários políticos. Esse ano, eu digo assim, amo política, não faço parte ainda de nenhum movimento político, mas eu amo porque eu quero amar. Eu me lembro que política se transforma uma sociedade. Paulo Freire diz: a educação muda o homem, a política constrói um povo. Muito obrigado. Muito legal. Fernando, olha, exatamente esse espírito, esse é o sentimento que a gente espera que cada vez mais tome conta de mais brasileiros, até que um dia tome conta de todos. De amor pela política, de observar, de considerar isso relevante, de saber que isso é importante para a vida de todos nós. E quero te dizer que essa parte das alianças, que no Brasil se dá nas eleições sob a forma de coligações, é um dos capítulos mais tristes que nós temos acompanhado. Porque o que define hoje uma aliança, em regra, é o que eu vou ganhar com isso. Hoje, um candidato a deputado, um líder partidário, para definir uma aliança para candidaturas para o cargo de deputado federal, por exemplo, a única coisa que é observada é
o quociente eleitoral e partidário. Se isso facilita ou não a eleição de deputados. Então, nós chegamos num ponto terrível. Por isso que, nessa campanha da coalizão pela reforma política, nós estamos propondo não o fim das coligações, porque a coligação é saudável, desde que ela seja feita por razões políticas. Por que dois partidos que têm afinidade não podem se unir para disputar juntos um processo eleitoral? Tá, e isso independe, por exemplo, de eu ter uma união, partido X e Y em São Paulo, e aí o X se une com o Z no Rio de Janeiro? Não, aí está errado. Pois é. Por quê? Porque não é ideológico. Então. Se fosse programático, é lógico que haveria uma política de aliança. E essa política de aliança ela tem que ser nacional. Agora, as coligações hoje, elas acontecem de forma pragmática e não programática, e um dos fatores que mais é levado em conta é o tempo de televisão. Olha que mesquinharia. Isso não é possível que nós tenhamos chegado a esse ponto. Vou ter 20 segundos a mais. Quantos segundos eu vou ganhar com o resultado? Nós temos que acabar com isso. Os partidos podem se coligar à vontade, mas eles não podem levar tempo de televisão, fundo partidário, nada disso. As coligações deveriam ser por amor. Bom, queria agradecer aqui a presença de vocês. Peço desculpa àqueles que não conseguiram perguntar, mas a gente tem um tempo para entregar aqui o teatro. E agradecer também a presença do Dr. Marlon Reis. Muito obrigado pela gentileza. Ele vai agora autografar os livros O Nobre Deputado aqui fora. Muito obrigado pela gentileza, Dr. Marlon, e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado.